O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou o secretário executivo da pasta, Gabriel Galípolo, para o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. Segundo Haddad, se trata de uma indicação sugerida pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto. Além disso, o ministro revelou que pediu aval do presidente Lula e recebeu aprovação. Vamos ouvir o que Haddad falou sobre a indicação. A primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para uma posição de diretor do Banco Central foi da parte do atual presidente. Então, nós estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que vem sendo feito de parte a parte. Ele é uma pessoa que foi convidada para participar do governo dela por mim, né? Sim. Não foi indicação partidária de ninguém, foi um convite pessoal, aliás, de mim e do presidente da República, né? De maneira que ele é uma pessoa da nossa absoluta confiança, que nunca teve militância partidária e que é uma pessoa conhecida do mercado. Sobre Galípolo no Banco Central, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte sobre a indicação, abre aspas, o vejo como alguém com predicados próprios para ocupar essa posição, fecha aspas. Nosso primeiro destaque dessa segunda-feira, vamos lá para Brasília então, José Maria Trindade. Salve Zé, boa noite. Foi uma indicação importante sim, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa tarde, boa noite Dantas, boa noite Pavinato, boa noite Mota e boa noite a você que nos dá esse privilégio aqui de acompanhar os pingos dos is. Obrigado. Olha, Vitor, esta indicação do braço direito do Fernando Haddad para o Banco Central, a diretoria do Banco Central, e foram duas diretorias preenchidas hoje. A outra foi de um funcionário, né, o Aquino, que é um funcionário do Banco Central, e outro, o braço direito de Fernando Haddad, secretário executivo do Ministério da Fazenda. É toda uma indicação e um constrangimento ao presidente Roberto Campos Neto. Todos dizem por aqui de que o futuro dele deve ser mesmo na presidência do Banco Central. Já é uma indicação para tomar conta do Banco Central, tomar conhecimento do Banco Central e ser o olho do ministro da Fazenda no Banco Central. A regulamentação do Banco Central não é independente, né, mas com autonomia, exatamente para evitar movimentos bruscos da economia e separar ali o que é política e o que é política econômica, né? E isso tem funcionado. Na prática, mudou a lei, porque o Banco Central aqui, e no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e até no governo Lula, tinha uma certa autonomia, mas sempre ficava naquela história, né, na possibilidade de demissão. Lula sacou todos os kits constrangimentos possíveis na tentativa de fazer o presidente do Banco Central, Campos Neto, renunciar. E não conseguiu. E pessoas me dizem que ele nem para pensar nessa possibilidade. Seria covardia deixar o Brasil nessa situação, a inflação em alta, e ele com coragem para manter os juros, e é o que está fazendo a economia brasileira se segurar na inflação. A inflação é alta no mundo inteiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O Banco Central brasileiro está sendo elogiado exatamente pela condução da política econômica durante a pandemia. Então, Roberto Campos Neto vai continuar, né? Chega o novo diretor e é diretor de política econômica, foram duas diretorias, de política econômica e de fiscalização. O presidente Lula não terá maioria na reunião do Copom, né, para definir a taxa de juros, mas é uma pessoa forte que está ali ao lado agora do Banco Central. O nome dele tem que ser aprovado pelo Senado. E aí, Cláudio Dantas, como é que você interpretou, Dantas, essa indicação, a escolha de Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, boa noite, Zé Maria, Mota e Pavinato. E, naturalmente, a nossa audiência sempre presente aqui, a melhor audiência. Olha, essa indicação do Galípolo, ela é simbólica, ela indica exatamente, ela é o farol desse governo, indica aonde este governo quer chegar. O Galípolo foi quem trabalhou na construção do plano econômico da campanha de Lula. Vocês ouviram falar? Pois é, não tem plano nenhum. Então esse é o Galípolo. O Galípolo, ele é uma espécie de discípulo do Luiz Gonzaga Beluso, que foi quem idealizou, né, a nova matriz econômica implementada pela Dilma no seu governo e que quebrou o país.
Tem diversas entrevistas dele elogiando. O Beluso é como se fosse um guia espiritual do Galípolo. Então, o que se pode esperar? O que se pode esperar? O Galípolo também é indicado, ele tem a bênção do grupo Prerrogativas, aquele grupo de advogados que defende aí, né, anti-Lava Jato, que defende o Lula, que sai na briga aí desde, né, já há vários anos na briga para tentar anular toda a Lava Jato, as condenações das empreiteiras, dos grandes grupos econômicos, né? Daqui a pouco o Estado vai ter de pagar indenização a essas pessoas todas. Então, o Galípolo, ele é um produto desse meio. Ele é, vamos dizer assim, o estado da arte do petismo econômico. Nós sabemos onde vai dar. Então não dá para ter muita expectativa sobre isso, ou melhor, as expectativas são as piores possíveis. Análise agora, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Se for para implantar a fórceps, essa política insensata de baixar os juros a qualquer custo, essa indicação é uma péssima notícia. Fazer populismo e ideologia com política monetária significa um desastre. Quem perde é o povo. Prestem atenção na sequência de eventos. Primeiro, entra um governo cheio de ideias atrasadas e dando declarações completamente sem sentido. Coisas estranhas começam a acontecer no país. Os cidadãos e as empresas começam a se sentir inseguros. As pessoas adiam planos, desistem de fazer compras. As empresas desistem de fazer investimentos. Todo mundo, com medo do que vai acontecer, começa a guardar dinheiro em vez de gastar. A economia começa a esfriar e a caminhar para uma recessão. Justamente nesse momento, o governo diz que precisa gastar mais e que vai cobrar mais impostos. Cobrar mais impostos numa economia que caminha para a recessão. O que poderia dar errado com esse plano? Você que nos diz dessa nomeação, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Dantas, Mota, Trindade, nossa audiência amada, idolatrada, salve, salve. Eu não pesquei, eu confesso que eu não pesquei a maldade por detrás dessa nomeação, porque ela está sendo vendida como algo neutro. Bom, essa nomeação eu não vejo tanto problema. O que eu vejo problema são as próximas 9 nomeações. E aí sim nós vamos ter um aparelhamento dessa diretoria. E o que mais me preocupa ainda é quem é que vai ser o presidente do Banco Central quando Roberto Campos Neto sair no ano que vem, quando vence o seu mandato. Eu rezo todos os dias com muita fé para que não seja a Dilma voltando aí do seu estágio no Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Mas eu não posso dizer que vou torcer para que dê tudo certo, porque torcer é um pouco difícil. Quando você, meu amigo, se joga numa piscina, não adianta você torcer para sair seco. Toda torcida é em vão. É uma torcida que não vale a pena, uma torcida imbecil. Veja, nós vamos falar disso aqui. Nós estamos falando aqui desta briga, desse reme-reme do Lula com o Campos Neto, desse reme-reme de todo o PT contra o Banco Central, que está garantindo ainda o que resta da saúde da nossa moeda já tão combalida e na UTI, está combatendo a inflação que existe em corroer o poder de compra do brasileiro, que está mais desempregado do que estava em dezembro do ano passado e que, dados de hoje, 43,4% das famílias, ou seja, quase metade das famílias brasileiras não paga mais a dívida porque não tem, porque a inflação está corroendo. E vão lhes negar o saque de aniversário do FGTS, nós vamos falar de tudo isso. E o governo na contramão das coisas. Ao invés de ajudar o povo, este governo está tentando tirar a faca do pescoço da Argentina. E vamos falar de tudo isso. Então, toda a movimentação que eu vejo desse governo ao redor da economia, eu não posso ter a esperança de que o homem que pulou na piscina vai sair seco, porque não vai. O que se esperar de Haddad e de Lula? Absolutamente nada. E qualquer movimento, por mais inofensivo que pareça, é melhor a gente não
bater palma antes da hora.